Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste. Eu coloco aqui em destaque na minha frente, hoje, um capacete do Corpo de Bombeiros. Hoje é o aniversário do Corpo de Bombeiros do nosso país. E aqui no estado de São Paulo, o nosso Corpo de Bombeiro é formado por quase aproximadamente 10 mil policiais militares. Para quem não sabe, o Corpo de Bombeiros o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos um contingente hoje na Polícia Militar do Estado de São Paulo, um efetivo existente de aproximadamente 83 mil homens e mulheres, dos quais 10 mil pertencem ao Corpo de Bombeiros. E eu não poderia deixar de fazer uma alusão ao Corpo de Bombeiros daqui de Bauru, mesmo porque o assunto foi comentado recentemente aqui na Câmara Municipal. E eu tenho alguns números aqui que traz e demonstra a grandeza do Corpo de Bombeiros. Para quem não sabe, no dia 2 de julho de 1856, é a data de criação oficial do Corpo de Bombeiros, o primeiro Corpo de Bombeiros que teve, que foi no Rio de Janeiro. Antes da criação do Corpo de Bombeiros, quando se ia apagar um incêndio, as pessoas eram avisadas, a população eram avisadas por sinos. Então, tocava o sino da igreja, as pessoas corriam, sabiam que aquilo ali era um sinal de alerta e que algum imóvel ali da província estava pegando fogo. Cada pessoa levava o seu balde, um balde de couro, e esse balde de couro ele era utilizado para pegar a água, passar de mão em mão para poder apagar o incêndio. É lógico que isso é algo que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, 1856, antes de 1856, mas hoje o Corpo de Bombeiros, segundo o IBOP, ele tem a marca com 96% de confiabilidade no Brasil. Portanto, é uma instituição muito respeitada. E alguns números demonstram e mostram aqui a grandeza do Corpo de Bombeiros aqui no estado de São Paulo. Nós temos 2.639 viaturas, mais de 10 mil homens e mulheres, 256 instalações, estão presentes em 173 municípios dos 645 existentes. Bauru é uma delas. Nós não podemos perder o nosso Corpo de Bombeiros em Bauru. Há necessidade, sim, de um apoio, de um suporte financeiro da Prefeitura Municipal. E eu fico contente porque hoje recebi uma informação do Tenente Coronel Minozzi de que ele foi chamado na Prefeitura para dialogar com o Everson Demarque, que é o nosso secretário de Finanças, e o aporte financeiro necessário para o Corpo de Bombeiros já vai estar previsto no próximo orçamento do ano que vem. Então, isso significa que, mesmo sem a taxa do bombeiro que foi extinta recentemente, por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o nosso bombeiro vai continuar recebendo o aporte que lhe é devido. E mais uma coisa meritória que é interessante mencionar, o 12º Grupamento de Bombeiros aqui de Bauru, ele foi classificado em primeiro lugar na campanha recente que nós tivemos do Sangue Bom. O que é o Sangue Bom? Os bombeiros voluntariamente escolhem um determinado dia do ano e todos eles vão doar sangue. E aqui atingiu o maior percentual de policiais militares do estado de São Paulo. No total, foram 1.800 litros de sangue que foram destinados aos hospitais, exatamente para poder suprir a demanda existente. Então, a campanha Sangue Bom, o 12º Grupamento de Bombeiros, foi considerado aqui a unidade que teve a maior representatividade e proporcionalmente a que mais doou sangue no estado de São Paulo. Não posso também deixar de mencionar aqui e parabenizar o Tenente-Coronel Xavier, comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, em razão da operação que recentemente realizou em Bauru, denominada Servir e Proteger, que culminou na prisão de várias pessoas, na apreensão de objetos roubados e furtados e apreensão de armas e drogas. Outro assunto que eu gostaria de mencionar, ontem eu fui acionado por algumas pessoas em razão de uma festa clandestina que estava havendo lá no Jardim Bela Vista, na Rua Ângelo Colassino. Eu não consigo entender, porque nós aprovamos uma lei, foi um esforço danado, até hoje não foi regulamentada a lei,
e até agora eu não vejo nenhuma sinalização positiva por parte da Secretaria do Planejamento nesse sentido. Não só essa festa que aconteceu lá na Bela Vista, mas nós tivemos uma outra festa, embora não sei se tem características de festa clandestina ou não, mesmo porque lá é zona rural e está afastado da cidade, mas o barulho é tão absurdo que moradores ouvem o barulho praticamente o final de semana todo. Foi uma festa simples, apenas 48 horas de som ligado. Para suportar isso aí é só drogado, só pilantra que aguenta um negócio desse. O pai que permite que o filho seu, sendo menor, espero que não tenha ido menor lá, que vá num lugar desse, está colocando o filho dele, está entregando o filho dele na mão do traficante. Então foram praticamente 48 horas de festa ininterrupta numa determinada chácara, próximo ao residencial Alphaville. Eu vou procurar questionar tudo que diz respeito à documentação dessa festa, tudo. E vou exigir, vou cobrar do órgão que é o responsável, que é a Secretaria do Planejamento, para fiscalização desse tipo de festa. Um outro assunto que eu tenho aqui, eu soube que a Polícia Militar recebeu do oficial de justiça, na semana passada, um pedido de apoio para fazer uma reintegração de posse. Isso é uma coisa assim muito comum, infelizmente. E aí, o que me chama a atenção nessa reintegração de posse especificamente, que consta, pelo que está aqui constando já no processo, já vai ser suspensa novamente a reintegração, mas é daquela área que a Prefeitura Municipal se dispôs a alugar de um empresário da cidade para reassentar aquelas famílias que haviam invadido o Jardim Meire, Marabá e tudo mais. Primeira coisa, primeiro que isso não é problema da Prefeitura em negociar. Ali há um litígio entre os proprietários dos terrenos e as pessoas que ocuparam. Vai a Prefeitura, talvez aí em razão de uma promessa de campanha, e vai lá e se propõe a intermediar isso e suspende a reintegração de posse naquela oportunidade. Aí suspende, a Justiça, obviamente, quanto menos conflito tiver, melhor. A Justiça não está errada em aceitar esse tipo de intervenção do Poder Público Municipal, mas aí ficou uma coisa, eu fiquei questionando, mas o que a Prefeitura ofereceu para poder interromper e suspender essa reintegração de posse? Primeiro chegou para nós aqui um termo de ajuste de conduta firmado entre a Prefeitura Municipal, o Movimento Social e o Ministério Público, dando conta de que a Prefeitura estava alocando um terreno, ia alocar um terreno próximo aonde havia essa área invadida, esses bairros invadidos, e aí a Prefeitura acabou entrando numa tratativa com o proprietário e locando essa área. Eu não sei o que aconteceu, mas agora pelo menos dá a entender que esse acordo, esse contrato não foi concretizado, porque o proprietário pediu a reintegração de posse. E aí eu entrei no processo, propriamente dito, e eu achei lá na página 134, 135, algo que me chama muito a atenção, que eu entendo, salvo o melhor juízo, que o senhor prefeito municipal, pessoa a quem eu tenho uma profunda consideração, não deveria jamais ter assinado um termo de acordo dessa natureza. Ele assina um termo de acordo, e um dos itens aqui, que é o item 4, diz exatamente o seguinte: o Movimento Social de Luta de Campo e Cidade, MSL, se obriga a desocupar voluntariamente as áreas do Jardim Meire, Marabá e Aviação até o dia 20 de agosto de 2017, desde que o município, agora vem a palavra principal, reassente em qualquer outra área localizada no município aquelas famílias que estejam cadastradas. Como que uma prefeitura municipal pode assumir um compromisso em fazer um reassentamento de pessoas?
em algo que não era nada dela, em algo que não figurava ela no litígio, numa área privada. O que a prefeitura foi se meter numa situação dessa? Eu ainda vou estudar sobre isso. Ao que me consta, isto é absolutamente irregular, para não falar que isso aqui é uma pedalada. Muito obrigado.